Hoje estamos no novo episódio do OpinaCast, o podcast onde o que mais importa é a opinião do nosso convidado, né, Paulo? E o convidado dessa semana é Lula Torres. Pois é, mais um vereador e com certeza vai ser um programa muito interessante porque ele vai agregar conhecimento, experiência, maturidade e esse equilíbrio, né? Porque ele também traz junto de si esse pensamento para o moderno, essa flexibilidade e essa sensibilidade para o novo. Lembramos a você a deixar, né, o seu like, lembramos que também você deve seguir, se inscrever no nosso canal, compartilhe com alguém que você conhece e teremos com certeza hoje um programa muito interessante, ok? Verdade, verdade. Lula, eu queria saber, já faz quanto tempo que você já está na política? Primeiro eu quero dar o bom dia a todos vocês, Muito dizer que estou feliz em estar participando do OpinaCast. Paulo Maílson, companheiro nosso de batalhas, de sonhos na vida pública, você, Pécrates e Ingresson. E a gente fica muito feliz em estar juntos com vocês para conversar e dialogar e ter um contato bom com o seu público, o seu pessoal que procura se inteirar da vida de Caruaru, da nossa vida no todo. Muito bom. Pois bem, é essa questão do tempo, né? Eu queria... Há quantos anos? Quanto tempo? Eu fui eleito a primeira vez em 1988. Deus tem me dado 8 mandatos. Eu sempre digo Deus porque Deus, isso não é à toa. Eu tenho uma vida ligada muito à questão de religião e eu nunca pensei em ser político. Eu entrei na política porque deixei o seminário e queria fazer alguma coisa pela população. Já que não poderia fazer como padre, eu achei que na política eu poderia fazer. Vejo na política como se fosse, para mim, uma religião, um ato de fé. E estou até agora na vida pública e Deus sempre tem honrado esse meu mandato e a população também. Essa história de sacerdócio, de estudar para ser padre, foi mais ou menos quando? Foi Antes, período? eu passei 7 anos no seminário. Eu passei 3 no menor, aqui na Fafica, e 4 no maior, no Recife. E para mim foi uma experiência muito boa. Foi no período da teologia da libertação. O país passava por um regime ditatorial, o regime militar, e minha aproximação com a igreja foi uma aproximação com o social da igreja, mostrando que o cristão tem que lutar pela liberdade, pelo bem-estar do seu próximo. E aí a teologia da libertação deixou muito claro isso na minha cabeça. E eu tinha sempre esse sonho de ser um padre de comunidade, de trabalhar com a comunidade e a gente buscar, no caso, com essa unidade, as mudanças que a gente precisava para o bem-estar de todo mundo. Deixei o seminário, fiquei um pouco meio frustrado, mas o meu amor pela minha esposa foi muito forte e hoje, até hoje, graças a Deus, tenho 38 anos de casado e 4 netos, 2 netas e 2 netos, 2 filhos. Enfim, Deus tem me abençoado demais. E na vida pública eu consegui fazer aquilo que eu queria fazer como padre. E na questão, como é que surgiu a ideia de se tornar vereador? Foi uma demanda da população? O pessoal olhava você sempre se comunicou bem? O pessoal disse, olha, eu queria que você estivesse lá, como é que foi? Eu quero, Lula, até fazer uma ponte, né, para a gente não precisar voltar depois dessa questão da vocação para a religião, antes de chegar nisso que ele colocou. Porque eu fiquei curioso aí com o fator. Foi o voto de celibatário, então, o voto de celibato, que influenciou na sua decisão de deixar o ministério religioso, digamos, para seguir para essa vocação política? Não, o celibato é uma coisa que qualquer religioso que abraça, ele tem que trabalhar isso. Eu acho que fez eu deixar, foi o amor mais forte pela minha esposa. Realmente foi um amor fora do comum. Eu até digo, eu não acreditava nesse amor à primeira vista. Com minha esposa foi isso. Eu me apaixonei de uma maneira muito forte e deixei o seminário. Quando eu estava deixando, sofri muito conflito, né? Achava que estava dando não a Deus, que estava me afastando da igreja. Mas Deus
foi tão bom comigo que também colocou uma pessoa muito compreensiva e Fátima até hoje tem sido aquela pessoa que, no lugar de me afastar da igreja, não, ela me ajudou a continuar na igreja, fazendo o que eu pensava fazer e até me ajudando nessas tarefas. E a inclinação que se tinha para fazer o bem, né, para o povo, para a comunidade, então veio para a política. Foi, e graças a Deus me sinto feliz e honrado, muito feliz em ser político. Não tenho vergonha de dizer que sou político, porque a política ela é sadia, ela é sã, ela é santa. Ela só precisa ser usada para o bem. Como uma faca que você compra em qualquer loja para cortar uma carne, essa mesma faca pode acidentar e pode matar alguém. Não é? É como você usa. A política também, nós temos algumas pessoas que agem pelo mal, mas quando a gente age pelo bem, a gente ajuda muito as comunidades, a gente se aproxima muito da população. Então eu devolvo para aquela pergunta que você fez. E né? sobre a questão de se tornar vereador, foi uma demanda mais das pessoas ou foi Adolfo, meu cunhado, estava sendo candidato naquele momento, tinha se candidatado a prefeito. Precisava de uma pessoa para coordenar a campanha dele aqui na parte financeira. Eu estava no seminário e Adolfo me pede para vir, eu digo, fale com o meu bispo. E eu fiquei na parte financeira, tomando conta de alguns setores. Depois, com 2 anos, ele é vice-prefeito, candidato a vice-prefeito de Tony Gel. Eu já estava casado. Ele me fez um convite para ser candidato a vereador. De imediato eu não aceitei, mas minha esposa me convenceu. Você já tem um trabalho aqui em Peladas. A gente já faz o trabalho social. A comunidade de Peladas também, algumas pessoas me incentivaram muito. Seja candidato, a gente vota e nós conversamos. Aí depois de tudo isso eu aceitei. E até hoje eu tenho sido o majoritário de Peladas. Né? E nós temos um trabalho muito bom lá na vila, porque eu fiz o seguinte, eu digo, eu vou pegar esse meu mandato e vou priorizar num local. Porque às vezes a gente fica trabalhando em vários locais e não avança muito no social. Eu digo, eu vou escolher um local e vou dar toda a carga nesse local. Quando eu cheguei em Peladas não tinha energia, não tinha energia para as casas, né, eletrificação, não tinha água encanada, não tinha nada. E hoje eu olho para trás e vejo que a vila avançou muito e avançou com o trabalho em conjunto. Primeiro, a população confiando, me dando o voto. E eu, graças a Deus, buscando as necessidades que a comunidade precisa e estamos bem, graças a Deus. Estamos avançando e precisamos avançar mais ainda. E aqui já digo, agradeço ao deputado Vorem Queiroz que conseguiu agora uma emenda de R$500 mil para a gente calçar uma rua que dá acesso à escola, que é muito importante. As crianças, os jovens estudam e é um local que é necessário. Quando chove é muito ruim para a juventude, enfim, para os alunos. E com a acessibilidade do deputado Vorem Queiroz e o trabalho nosso, nós já conseguimos para a vila esse mês R$500 mil e eu estou atrás de mais. Eu estou lutando para a gente conseguir. Esse dinheiro vem para o município e o prefeito Rodrigo Pinheiro executa a obra. Essa questão de ir atrás de recursos, como é que você faz? Você geralmente fala direto com o deputado, com a prefeitura? Como é que funciona essa parte? Eu sempre condicionei o meu voto para um deputado estadual ou federal por emendas para a minha comunidade. Eu acho que é o momento de fazer um acordo com o político está precisando do voto, chega a nos procurar, nós temos também essas demandas. E não é dinheiro dele, é o dinheiro que está ali para servir a população e a gente, com o poder político, a gente atrai para a comunidade. Eu sempre procurei votar nos candidatos da terra, tive 2 experiências, não gostei de ter votado em candidatos de fora. Graças a Deus, nessa eleição, votei em Vorem e votei em Queiroz. Infelizmente, eu acho que Caruaru errou quando não
elegeu Vôlei, não elegeu Queiroz, mas o que eu acertei com Vôlei e com Queiroz foi cumprido e já, graças a Deus, já está chegando uma parte mais dessas emendas, desse nosso pedido, desse nosso acordo que o deputado federal Vôlei Queiroz fez com a comunidade. E, para mim, eu volto a dizer, política é um diálogo, política você tem que sentar, você tem que muitas vezes ceder, muitas vezes não é aquilo que você quer, mas é o que você pode no momento avançar, até onde você pode avançar, porque a gente tem que olhar sempre a população. A população, ela está aí, ela dá a sua parcela de contribuição quando vota e espera que o político trabalhe e corresponda às suas necessidades. Qual é a sua opinião? Porque nessa última eleição tivemos muito candidato a deputado aqui em Caruaru. Como é que você explica tantos candidatos e nenhum sendo eleito? Olha, nós temos, de primeiro, Caruaru era muito bairrista, mas tivemos divisões na classe política. O político de liderança comunitária, o vereador do mandato, e a liderança sempre estava perto do vereador. Com a chegada já, o último mandato de Queiroz, Queiroz valorizou um pouco as lideranças. E a prefeita Raquel Lira aumentou muito essa valorização. Com isso, deixou também as lideranças livres para assumirem compromissos com alguns deputados, candidatos. Os candidatos, percebendo isso, procuraram as lideranças. Não houve amarração, porque quando existe amarração, aí as lideranças, os vereadores, todos eles procuram votar naquilo. É mais naquele fácil candidato. convergir, né, para uma convergir, pronto. E isso não aconteceu. Eu acho que isso foi uma das coisas que atrapalhou muito. Outra questão é a questão de dizer, já está há muito tempo no governo, o Queiroz, a idade do Queiroz. Eu acho que ninguém envelhece. O que envelhece é a mente. Muitas vezes eu estou impossibilitado de me locomover, mas a minha cabeça está boa. Hoje eu uso os meios técnicos, a tecnologia, e eu avanço tranquilamente. Eu hoje já resolvi várias coisas por telefone, conversando com o secretário. Não foi preciso eu colocar o meu carro, estar ali no centro, mais um carro, causando problema, transtorno no trânsito. De jeito nenhum. Eu sento, resolvo tudo. A gente só vai conversar com o secretário quando é um assunto que precisa estar, vamos dizer assim, de olho a olho. A não ser isso, quer dizer, há um avanço muito grande. Ninguém envelhece. O que envelhece é a mente, quando você quer envelhecer. Mas a gente está antenado, a gente está no meio das redes sociais, tudinho, resolvendo as coisas. Hoje você de casa resolve tanta coisa, né, que na segunda-feira agora a gente está tendo uma certa dificuldade, porque sempre tem aquela reunião com os secretários, que a própria Raquel Lira, ela criou isso no governo dela. E ainda continuou já hoje para falar com o secretário só por telefone, porque a maioria estão nas reuniões, organizando o trabalho da semana. Aí, para não atrapalhar o secretário, a gente manda uma mensagem, tudinho. Na hora eu mandei uma mensagem, o secretário não leu, mandou o recado agora. Quer dizer, foi resolvido, evitou de eu estar aperreando o rapaz que está trabalhando com sua equipe, tudinho. Quer dizer, eu acho que Caruaru pecou muito nisso. Julgou pela idade, julgou pelo tempo, e a gente não deve julgar pela idade, a gente deve julgar pela cabeça, pelo que a pessoa está desenvolvendo. Eu tenho hoje 67 anos, me sinto um jovem de 20, 25 anos. Por quê? Porque eu penso muito, eu penso no futuro, eu estou realmente antenado, porque eu estou vendo meus netinhos crescendo. E eu quero um mundo melhor para eles. Se eu quero para meus netinhos, vou querer também para os outros, né? Para os meus filhos. Eu hoje estou mais preocupado com tudo que está acontecendo no mundo do que quando eu estava com 20 anos, 30 anos. Hoje eu tenho mais coisas para me preocupar, que me motivam, que me impulsionam, do que antes. Como eu volto a dizer, eu quero um mundo melhor para os meus netos.
Eu quero um mundo melhor para os meus filhos. Eu quero uma velhice melhor para mim. E quando eu quero tudo isso para mim, eu tenho que trabalhar no conjunto, no geral. Aí também vai chegar para os outros. Eu acho que é por aí. A gente tem que pensar muito nisso. Ok. Você falou aí sobre a relação do legislativo com o executivo. Eu lembrei essas reuniões que tinham entre os secretários com os vereadores, se eu não me engano, era um café da manhã, né? Essa experiência deu certo? Entre as coisas que foram mantidas, está mantido ou não? Está o prefeito Rodrigo Pinheiro, é um jovem que quer estar sempre perto, não é só dos vereadores não, da comunidade. A gente percebe isso, das comunidades ele sempre está participando. E ele quer, agora a gente também tem que entender as dificuldades. Nós não vamos ter mar de rosas na prefeitura, com os secretários, não é por nada não, é porque os recursos, eles são poucos. Agora mesmo, eu não teria condições de pegar da prefeitura agora 500 mil e jogar lá na Vila de Peladas. Mas eu fui buscar no deputado que eu votei e que assumi esse compromisso com ele e ele comigo. A gente tem que buscar outros meios para a gente atender às necessidades das nossas comunidades. Mas a gente, veja, tem mais de se brincar, uns 8 anos que eu peço o asfaltamento lá que na é esse que está previsto agora para. Esse já é outro. Já é em outra área de sua atuação, Queiroz, né? Que é a Rua Preta, aquela parte. Mas é esse mesmo. É? Aí veja, pedir a Queiroz, pedir a Raquel, pedir a Rodrigo. Foi colocado agora. A população está com raiva de mim lá na comunidade, nesse sentido. Porque não entendeu que eu não tenho o poder de fazer. Eu tenho o poder de pedir. E não tive uma boa votação nesse setor. Mas eu continuei pedindo. Saiu agora. Aí nós vamos asfaltar a Avenida Rio de Janeiro todinha, ao redor da Igreja São Francisco e mais umas 2 ruas lá. E mais, nós estamos pedindo agora uma ponte que liga ali onde Zé Matuto, ali na esquina da Casa Nova, descendo, ligando o bairro Petrópolis, porque aquela que era antiga, que nós pedimos, foi um pedido nosso, um trabalho nosso, do Cano, a antiga Porto Cano, já não está dando mais. Aí isso tudo. O fluxo de veículos naquela área. Chega um montante de 20% ou 30% que se faz e aparece mais 70%, 80% para se fazer. É uma cidade, Caruaru não foi uma cidade planejada. Muitos loteamentos, as pessoas não agiram como deveriam agir com a colocação de canos, a rede hidráulica, a elétrica, o meio-fio. E depois fica, vamos dizer assim, as dificuldades para o município cuidar e resolver. Eu acho que a gente precisa dar uma parada na cidade, sabe, nesse sentido, só autorizar aquele que vai realmente colocar a rede hidráulica, a eletricidade, o meio-fio. Aí depois disso se libera. Porque se liberava antes e não fazia. Quer dizer, a gente precisa avançar muito no social, na periferia. A gente precisa muito disso. Eu quero voltar para um ponto aí que você comentou também, só para poder entender melhor, porque, salvo engano, então são 2 conquistas. Porque eu tinha entendido que é lá na Vila de Peladas, tem um investimento que vai ser feito para dar um acesso à escola. Isso não mesmo. É isso? E esse outro investimento já é aqui na área urbana, que é o bairro São Francisco, que vai contemplar toda aquela área dali, das ruas que vão ser asfaltadas. Isso mesmo. Nós conseguimos com o prefeito São Francisco e com o Vone Queiroz, nós conseguimos lá para Peladas. Ok. Tem outra coisa que eu queria pontuar, que foram 2 entrevistas. Uma foi em 2018, quando o senhor estava ensaiando uma candidatura, era pré-candidato a deputado estadual. Foi na Rádio Globo e o senhor disse a seguinte frase: se for eleito, eu não vou vender sonhos. O que precisamos fazer é moralizar as ações do político. Isso em 2018, que inclusive nesses últimos 5 anos, 19, 20, houve uma sequência de fatos que mexeu muito, né? Já tinha naquele período e isso foi se intensificando mais. O descrédito da população do político, tudo. Como é que está o seu pensamento hoje em relação a isso? Do mesmo jeito. Eu acho que em canto nenhum
deve existir e deve se criar a maldade, a desonestidade. Isso é na igreja, isso é na medicina, isso é no direito, na justiça, em canto nenhum. Eu acho que a gente precisa, na hora que a gente moralizar as nossas ações, na hora que a gente respeitar mais o dinheiro público, nós vamos ter uma saúde melhor para os nossos netos, para os filhos, para a gente. Se a gente melhora a educação, teremos do mesmo jeito. O que precisa, o Brasil não é um país pobre. O Brasil é um país rico. Rico no que se recebe hoje e rico no que está guardado lá, as nossas riquezas minerais. O que a gente precisa é levar a sério. Agora, a população tem que analisar melhor. A população tem que ver. Olha, a gente vai vender um carro fiado, qualquer coisa fiada. A gente procura saber quem é a pessoa. A gente olha, a gente vai viajar e vai colocar uma pessoa dentro de casa para tomar conta da nossa casa. A gente procura ver quem é a pessoa. Muitas vezes a gente vota no candidato, numa pessoa, para mexer, trabalhar, opinar e votar na saúde e na educação dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas vidas. E a gente não analisa bem. Se você pega o histórico da pessoa, você sabe muito bem que aquela pessoa vai fazer um bom trabalho ou talvez não. Eu acho que é preciso a gente ter esse cuidado. O voto é uma coisa muito importante. Eu fico feliz quando eu sou sabatinado, as pessoas me procuram, apertam, porque eu acho que tem que fazer isso, tem que extrair da vida do candidato, do homem público, todo o seu passado, porque é o seu passado que vai nortear a vida do seu presente e o futuro. Eu acho que a gente tem que olhar muito isso. E cabe a vocês, jovens, que estão no dia a dia e que estão envolvidos com a mídia, vocês criam aqui discussões que ajudam a juventude a abrir a sua mente. Vocês trabalharem muito isso. E dizer, jovem, renovação não é idade. Renovação é todo dia, é toda hora quando você está se preparando, evoluindo sua mente para um futuro melhor para a comunidade. Para você, o que é renovação política? Porque você acabou de falar o que... É a cabeça. É o que a pessoa pensa. Eu tenho que estar preparado. Eu cheguei aqui e comecei a perguntar algumas questões do estúdio, de microfone, disso, aquilo, tudinho. Por quê? Eu tenho que estar antenado para tudo. Eu acho que é interessante isso, para discutir tudinho. Eu poderia ficar preso ao meu passado no tempo que o microfone era um microfone péssimo, de péssima qualidade, né? Enfim, mas a gente está evoluindo. Hoje a gente discute os dias de hoje, né? E quem está preparando os dias de hoje é a juventude. A juventude está preparando, mas tem que ter a experiência, tem que ter uma pessoa que norteie tudo isso. A gente não depende de um só, a gente depende de um grupo. Nós somos feitos, nós fomos criados por Deus. O homem foi criado. Deus achou que o homem sozinho não prestava, era ruim isso. Aí criou a mulher. Da mulher veio a família. O grande exemplo da família é Maria e José. Deus poderia colocar o seu filho em qualquer local. Poderia descer aqui no Monte Bom Jesus, qualquer canto. Mas Deus colocou no ventre de uma mulher para mostrar e valorizar a família. Essa família não é só os 3 ou 4 ou 5, não. É o exercício de viver em comunidade. É o primeiro exercício para a gente não querer viver só. E quando a gente se isola, a gente não produz bem. Portanto, a sociedade não pode dividir idade ou não, ciência ou não. A gente tem que conviver com tudo isso. Tem que conviver com a juventude, que é a época do impulso de querer fazer, e com aquele todo pique, e com a experiência de vida. Mas você vai fazer, mas por aqui é melhor, analisa bem, enfim. Eu acho que a gente tem que mesclar, a gente tem que viver essa comunidade. Na hora que a gente pensar nisso, a gente vai ter um mundo melhor.
Ok. O outro ponto que eu tinha registrado de uma entrevista foi já com Wagner Gil, em 2020, quando ele fez uma pesquisa, né, era pesquisa de intenção de voto, e na espontânea o seu nome foi lembrado para prefeito. Interessante esse respaldo do público, né? Como é que o senhor analisa essa tendência também do público lhe querer no executivo? Eu fico muito feliz, né? Quem é político e se vê indicado, se sente muito feliz. Mas não é só querer, é ter um grupo, é sentar, discutir. E eu não tive essa chance de ter um grupo, de sentar e discutir uma candidatura dessa. Eu acho que se de uma hora para outra eu não chego, eu não sou candidato a prefeito, mas eu estou como vereador, eu posso contribuir com aquilo que eu pensei, que nós conversamos aqui, com o possível candidato ou possível prefeito ou a prefeita. Eu acho que o grupo é que é importante. A cabeça pode ser qualquer um. Desde que todos estejam imbuídos de fazer um trabalho bom, eu não sou de almejar tanto cargos. Eu acho que eu quero participar da mesa, eu quero participar das ideias e das minhas sugestões. Essa visão, inclusive, ela é interessante porque, por exemplo, a vaidade poderia ter lhe puxado, já que havia essa possibilidade, para correr esse risco, né, de se lançar candidato, mas, em compensação, essa visão do político pertencer, esse sentimento de pertencimento a um grupo, também às vezes dá esse freio. Né? Há certo momento que tem que recuar um pouco para avançar mais na frente, porque está se observando o conjunto como todo, e não o projeto pessoal individual. E muitas vezes é isso que atrapalha a carreira política. A gente tem que analisar o seguinte: o projeto pessoal e o eu, nos aproxima muito do egoísmo. Eu sou a favor do grupo, de cabeças pensantes. Eu acho que na hora que a gente começa a sentar e discutir o que é melhor, esse meu mandato de vereador começou assim. Adolfo me chamou, a comunidade me pediu, minha esposa me estimulou. Não foi uma decisão minha. Na minha casa, eu discuto tudo que nós vamos fazer com minha esposa e meus filhos. E na maioria das vezes, eu tenho que ceder, né? Porque às vezes os filhos, olha, pai, não é melhor assim, mãe. Aí, enfim, a gente resolve em família. Eu não gosto de tomar decisão isolada. Porque quando você erra em conjunto, você recolhe e você tem forças no conjunto para modificar e melhorar e sair daquele erro. E quando você está só, você fica frágil. Você não tem ninguém para lhe ajudar, não dá a mão para você sair daquilo ali que você errou. Eu acho que o grupo ajuda a acertar e quando erra, ajuda a tirar a pessoa do erro. Uma coisa que eu queria saber, você já foi vereador, é vereador? Sou vereador. E já foi presidente da Câmara. Quais são as diferenças, para o público em geral, quais são as atribuições que diferenciam o presidente da Câmara de um vereador? O presidente da Câmara é como se fosse o síndico. Ele administra a casa e também administra toda a vida legislativa do município. O projeto chega, a gente lê, coloca no expediente, na reunião, envia para as comissões, depois que está tudo certinho, as comissões analisam, porque pode haver ali um erro jurídico, alguma coisa, analisa tudo, quando está pronto a gente coloca só para o plenário para votar. O presidente administra esses momentos da vida da casa, somente isso. Não tem poder nenhum a não ser esse. E quem pensa que tem, depois se decepciona muito. Eu me preocupei muito com isso, para não ter essa preocupação. Carro, quando eu estava na presidência, o carro da presidência, quando dava 1h da tarde, que eu ia para casa, eu mandava guardar. Se eu fosse sair à tarde, saía com o meu. Não é por nada, sabe? É para evitar me apegar, porque quando a gente se apega, depois para você liberar, soltar tudo isso, você sofre muito. Trazendo agora essa conversa iniciada por ele para a sua posição, para o seu cargo enquanto presidente da Câmara. Tem algumas conquistas que foram interessantes, né? Entre elas, por exemplo, o fato de ter ficado entre as 5 no item de transparência,
não só em relação às câmaras, salvo engano, mas até mesmo em relação aos órgãos públicos, porque esse dado ele foi mais amplo. Teve também a conquista da implantação do processo do SAPL. Então, eu queria abrir esse espaço agora para você recordar os pontos, assim, as conquistas, enquanto presidente da Câmara, que o Legislativo viveu durante o seu período. Nós tivemos várias conquistas. A que me chamou mais a atenção e me deixa feliz foi com o servidor público da casa. Nós procuramos valorizar muito. E, graças a Deus, nós estamos tendo essa continuidade. Nós temos a Câmara, a TV Câmara. TV Câmara, nós trouxemos de uma só vez a TV Câmara da Câmara de Deputados Federais, a senadores, a TV Câmara do Senado. Nós trouxemos a TV Legislativa, a do Alep, né? A TV Estado. Câmara, sim, do Estado, a TV Câmara do município e a Rádio Câmara. Nós temos 5 equipamentos de informação que têm ajudado muito a população. Se você quiser saber o que você quiser saber na Câmara do Senado, você sabe, porque nós temos aqui o canal. A mesma coisa na Câmara de Deputados Federais. A Legislativa, o município, a Câmara Municipal e a Rádio. Isso foi um trabalho nosso. O SAPL, nós economizamos muito essa questão do papel, da tinta, da energia, e com tudo isso a gente sentiu o seguinte: nós estávamos dando a nossa contribuição à natureza. Na hora que você não gasta tanto papel, você ajuda a natureza. Na hora que você não gasta muita tinta, você ajuda a natureza. E na hora que você não gasta muita energia, você ajuda a natureza. Nós trocamos todas as lâmpadas por LED. E estavam já com um pensamento de fazer a energia solar. Isso foi uma outra coisa também que nos ajudou muito. E tivemos vários. Reorganização do espaço, ampliação, que né? Foi mais importante, né? Nós estávamos lá que os vereadores já estavam despachando no plenário. Uma situação terrível. E nós fizemos mais 2 espaços, quer dizer, segundo andar e o terceiro andar. Nós fizemos. E trabalhamos muito nesse sentido de aproximar a Câmara da comunidade. Nós abrimos um espaço muito grande para isso, com audiências públicas, enfim, foi um trabalho muito bom e eu fico feliz por ter dado a minha contribuição a Caruaru. Os projetos, você veja o avanço da Via Parque, todo aquilo ali passou pela casa quando eu estava na presidência. Foi um projeto aprovado por nós, vereadores e vereadora na época. E Caruaru, quando diz assim, a administração de Raquel Lira foi uma administração muito boa. Tudo que ela precisou, a Câmara de Vereadores, os vereadores e a vereadora, naquele momento, não se negou. Quer dizer, a Câmara é uma instituição importantíssima democraticamente, porque ela é quem autoriza uma pedra de calçamento que você coloca numa rua, numa reposição, tem que ter a autorização da Câmara. Aí aparece aqueles projetos do LOA, da LOA, o PPA, a LDO, tudo isso passa pela Câmara. Eu acho que nós demos uma importância, um passo muito grande na evolução da tecnologia na casa. O SAPL é algo importantíssimo. E nós tínhamos ali aquela questão do voto, que era um voto que você, de uma hora para outra, tinha que estar dizendo sim, não. Agora não, você só teclar, aparece o sim, aparece quem o seu está na nome. plateia está assistindo, né? Está vendo tudo. De primeiro, tinha vereador normal, que ia votar de uma maneira que não era muito convincente para ele, votava baixo, a plateia não ouvia direito, e quando dizia, ficava xingando o vereador. Enfim, nós fizemos um trabalho muito bom de tecnologia, nós avançamos muito. E graças a Deus esse trabalho está sendo continuado pela atual gestão. Quando se dedica o tempo nesse cargo da presidência, desequilibra um pouco o dia a dia do vereador na sua comunidade, né?
O senhor conseguiu conciliar isso? Não, e me prejudiquei muito. Eu não sei, vamos dizer assim, eu não gosto de me apegar. Olha, no seminário, eu acho que me deram uma lavagem cerebral muito forte com essa questão de dinheiro. Porque o padre, ele não pode estar se apegando à riqueza, a dinheiro, enfim. E eu nunca fui, eu jovem, trabalhava, recebia, eu gravava fitas, cassete. Por isso que eu gosto muito de som. E mexia muito com som, desde jovem. E quando eu recebia, à tarde eu entregava meu dinheiro todo à minha mãe. Na sexta-feira, minha mãe me dava o dinheiro para tomar uma cerveja e comer um peixe lá no bar de Dona Ana, lá no bairro São Francisco. Nunca fui me apegar a dinheiro. Nunca, nunca. Quando me casei, o meu dinheiro ficava com minha esposa. Hoje eu recebo e cai na conta de minha esposa. Eu, muitas vezes, eu digo, e a minha mesada durante um mês? Eu não, eu juro, eu fui preparado mesmo para não... Eu acho que o seminário me ajudou muito nisso. A teologia da libertação. Viver a humildade, não a pobreza. Que Deus não quer ninguém pobre. Agora a humildade é importante você viver. E eu nunca me apeguei. Nunca me apeguei mesmo a dinheiro. Aí eu fiquei com muito medo. De uma hora para outra, o meu salário de minha esposa é quem administra. Aí de uma hora para outra, eu fui administrar 1.680.000. Quando eu sentei na mesa, na cadeira da presidência, eu disse, meu Deus do céu, foi o que eu vim fazer aqui? Que eu só vim me tocar quando chegaram todas as informações da administração da casa. Porque por mais que eu soubesse antes, eu sabia só de ouvir falar, de ver alguma coisa, mas depois eu tive que me infiltrar mesmo. Aí eu digo, meu Deus do céu, aí fiquei com medo. Eu ia para assinar uma despesa, era uma agonia mal do mundo. Eu olhava para lá, olhava para cá. Meu filho, Paulinho, é formado em administração pública, me deu uma ajuda muito grande. Eu tinha também, graças a Deus, nós tínhamos técnicos bons na casa, pessoas sérias. Enfim, eu tive muita sorte e a casa tem gente boa lá. Aí no caso, todo mês você recebe um valor X ou é um valor anual que você tem que distribuir? Todo mês é um valor. Ah, é um valor. Entendi. Não, todo mês não. É dividido durante o ano, aí é dividido aquele valor. Já sabe mais ou menos. Pronto, já sabe, não, já sabe o exato do financeiramente que chega. O que é que sai mais caro? Ou seja, o que é mais difícil para o político conciliar? Ele acaba deixando a família de lado, são projetos pessoais que poderia trazer mais realização pessoal e ele acaba, às vezes, desequilibrando e por pensar mais no outro do que em si próprio, às vezes se desorganiza. São as cobranças do público, é a perca do sossego, porque o tempo todo a comunidade está em cima pedindo. O que é que tira mais o sossego, o que é mais problema para a vida do político, da pessoa política? Paulo, eu fico até sem jeito de falar essas coisas, porque eu tenho uma vida tranquila nesse sentido. Eu sei que tem vereadores que têm bases, e minha base é a cidade e a zona rural ali mais ou menos peladas. Aí eu concilio bem esse meu mandato. Eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo. Quando dá 6 horas, 6h30, eu quero estar dentro de casa, eu não saio à noite, só quando é reunião. Aí, final de semana, eu trabalho a semana toda. Final de semana, eu gosto de me dedicar à minha família. Juro, não tenho hábito para festa. Eu não bebo. Para que eu para extravagância. Pronto, não, mas não é. Veja bem, tem vereadores que já têm uma vida social diferente da minha, tudinho. Aí, eu não sei se ele vai com a esposa ou não, tudinho. Mas as minhas festas, a maioria das vezes, eu vou com minha esposa. Deus me deu essa tranquilidade. Eu não tenho problemas com o meu mandato. E eu consegui, toda a festa dos meus filhos, de escola, toda a minha vida familiar não foi alterada, não. Graças a Deus, por isso que eu agradeço muito a Deus. Ele tem me ajudado muito nisso. A gente só percebe a mão de Deus, é aquela música, né? Pegadas na areia, alguma coisa nesse sentido. Que a pessoa pensa que estava sozinho caminhando e Deus, olha, eu estava te sustentando, quem estava caminhando, esses raios são meus aí, né? Deus sempre tem feito isso comigo.
Eu não tenho. Então talvez seria o princípio de vida equilibrada, né? Saber, até você não colocou nessa lista aí, mas eu sei que tem, por exemplo, a prática de no final de semana ir à missa, ou em períodos assim de quermesse, de estar participando, ou seja, talvez o equilíbrio faça com que se chegue a uma certa idade, um certo tempo, percebendo que consegue-se tempo para a família, consegue-se tempo para o trabalho, consegue-se tempo para o lazer, cada coisa tem o seu momento certo. É verdade. É possível. É verdade. E esse tempo certo eu tive desde criança, desde jovem, viu? Então foi uma educação de família. Eu acho que foi. E essa questão de meus filhos, eu estar sempre presente com eles, sabe? Nas festinhas, eu e minha esposa, tudinho. Eu nunca deixei a minha família por nada. Uma vez, o prefeito Queiroz ligou para mim e disse: Lula, vem aqui, Livre, tem um assunto para a gente resolver. Prefeito, eu estou indo agora no Sagrado Coração pegar a minha netinha. Disse, vá. Bom, ele sabia que não ia me convencer. Vá, pegue sua netinha, leve para casa, depois vem aqui, tá certo. Aí, eu fiz isso, né? Eu sempre, graças a Deus. Agora, eu sempre falo, é a presença de Deus, não é bondade minha. Nós somos humanos, somos falhos. Agora, eu agradeço muito a Deus por ele ter sempre me livrado, me orientado, sem muitas vezes eu entender nada do que estava se passando, mas ele deixava com a mão ali, me dando o norte da minha vida, graças a Deus. Na rotina do vereador, por outro lado, o que é mais gratificante? O que é que... Quando você... Eu vou dizer uma coisa que me deixou muito feliz. Aquela estrada asfaltada da BR até Peladas. A creche, quando eu vi as mães levando suas criancinhas, e eu vendo aquelas crianças sendo bem tratadas. A unidade de saúde lá de Peladas, quando eu vi a escola sendo reformada, que era uma coisinha, e hoje nós temos 21 salas de aulas, também a comunidade tirando proveito. Quando eu vejo o calçamento, ruas que sem serem calçadas, o pessoal vivendo no verão a poeira dentro de casa, no inverno lama, e a gente vê essas ações. Quando eu chego no bairro São Francisco e vejo que tudo que evoluiu lá foi um trabalho nosso. Primeiro o povo confiou no voto, depois eu, graças a Deus, fui em busca das melhorias. Aquelas duas pontes, a do Cano é da integração, da amizade, que o bairro São Francisco para a Ponte de Cano, para a Feira da Sulanca, aquela paralela, aquelas estátuas de Luiz Godi, Lourdes Geriotrópolis, que vivia lá escondida na Casa da Cultura, foi para o bairro onde ele nasceu, onde ele viveu, não é? Aí muita coisa que a gente, quando eu chego e vejo o cursinho popular, que foi um trabalho nosso, um pedido nosso, a gente trabalhou muito, pediu muito, porque eu vi o seguinte, o filho do rico tinha, da pessoa que pode, um cursinho na época para bancar, para pagar, e o coitado do filho do pobre estudava na escola pública e quando ia para um vestibular tudinho tinha dificuldade. Nós batemos e graças a Deus nós conseguimos. Quer dizer, várias ações que ajudaram demais o ser humano. O parque, eu pulei para dar uma olhadinha no parque, que era de Cabo Lúcio, amigo do meu pai, tudo lá de São Francisco. Lá vem um cachorro, eu digo, meu Deus do céu, as pernas tremeram, eu digo, eu não vou nem correr. Fiquei parado, a sorte que eu fiquei parado, chega o rapaz tomava conta lá, pegou o cachorro tudinho, e aí nós mostramos a Queiroz, mostramos tudo lá, tudinho, quer dizer, trabalho nosso. Aí hoje eu chego, vejo aquele parque, as pessoas, né, caminhando tudinho ali é qualidade de vida. A ação do poder público é isso. Governo não é para olhar a economia, não. A economia é que tem que olhar a sua população. Governo que prioriza economistas e economia deixa de olhar as necessidades da população. Governo não é para estar com dinheiro em caixa, não. Governo é para estar com saúde, com educação, com segurança em dias, ajudando o ser humano. Eu não gosto, eu não aceito quando eu vejo um governo pensando na economia.
sabe? Vou colocar aqui um economista para fazer investimento para o país ser criado tudo. Não, o investimento é a sua população, é o bem-estar do seu povo. Use a economia para atender a necessidade da população. Aí, eu nessas obras tudinho eu vi isso e fico feliz. Ou, às vezes, quando o governo também quer cortar demais, né? Corta, que é para não estar gastando. Ele narrou um fato interessante. Parece simples, mas não é. Na realidade, é o que transforma a vida das pessoas. Esse episódio seu com o cachorro, eu me lembrei que eu tenho um tio, inclusive ainda vivo, que ele viveu um episódio ali naquela ponte de cano muito curiosa. Era à noite, escuro, né? Ela era muito estreitinha, beira do rio, embaixo só tinha a lama, né? Porque o rio Pujuca não tem volume de água a não ser no período de cheia. E ele vinha de bicicleta de um lado e outra pessoa de bicicleta do outro. E ele percebeu que estava vindo alguém, né? Mas não tinha certeza. Só que eles desceram. E ele de lá perguntou, quem vem de lá? Aí o outro de lá respondeu, sou eu. Ou seja, terminaram se chocando, caiu um para um lado e outro para o outro, se melaram de lama. Mas assim, é engraçado, mas mostra, né, as dificuldades que se tinha, né, na população e que de fato agora com a urbanização daquela área, né, uma ponte, e mais agora ainda vendo-se a necessidade de se ampliar para uma nova ponte ali nas proximidades por conta do fluxo que permanece muito grande, né, de passageiro, pedestre e de carro. Nós temos um exemplo agora há pouco, no primeiro mês de governo de Raquel Lira, no primeiro mandato dela. O Augusto Tabosa, pequenininho, aquele prédio é histórico, antiguíssimo. E o vizinho era o Dimensão, um colégio que estava fechando. Eu fiquei sabendo, corri, liguei para Raquel não estava na reunião, não atendeu. Eu falei com o João, digo, João, nós temos esse prédio do Dimensão que o professor está entregando. Não vai continuar mais. Era interessante a prefeitura alugar e ampliar o Augusto Tabosa. A Raquel, na hora, alugou e hoje nós temos o Augusto Tabosa bem melhor do que antes, porque não tem estrutura física. Isso que é isso? É o olhar do político, da sensibilidade do político que viu a necessidade da população de um prédio melhor e maior. E isso nós fizemos. Aí são essas obras que me deixam feliz. Quando eu passo, eu digo, graças a Deus, eu estou contribuindo para o meu irmão, para aquelas pessoas que precisam dessa minha ação. Estamos na reta final já, acho que são 5 minutinhos. Não se esqueça, se você ainda não fez, né, dê seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe com alguém, experiência de vida aí. Eu acho que é importante finalizar, né, com as opiniões. Eu queria saber a sua opinião sobre o atual prefeito. O que você está achando do governo dele? É um jovem que tem muito a dar a Caruaru, um jovem que sonha com a Caruaru melhor, que vem de um grupo muito bom, um grupo de João Lira Neto, o grupo de Boni Queiroz, de próprio Queiroz, de Raquel, porque esse grupo sempre foi um grupo só. E o pai dele, conheci de perto, uma pessoa de um coração bom, uma pessoa tinha aquele jeitão todinho, mas era uma pessoa também sensível. Ele tem tudo para dar certo. E ele vem buscando esses caminhos. Ele está com uma equipe muito boa. Ele tem tudo para dar certo. E eu acredito muito na administração dele. Começou bem, continua bem. Volto a dizer, tem cheiro de povo. Visita as comunidades. Ele percebe as dificuldades da população e é movido pelo sentimento de querer resolver. Ele, até hoje, do jeito que ele se conduz, ele será uma pessoa, sem sombra de dúvida, que terá, vamos dizer assim, uma carreira brilhante na política, e ele é de agregar, ele não é de espalhar. Eu tenho certeza que Caruaru terá bons fluidos, um futuro bom com ele. Agora, precisa do grupo. Ele sozinho, nem ninguém sozinho faz nada, mas ele já tem. Nós temos a nossa governadora, que também ninguém espere muito, porque ela vai ser a governadora de todas as cidades de Pernambuco, né? Ela não pode de uma hora para outra parar o estado para atender só Caruaru. A gente tem que entender isso.
ela vai encontrar um estado com algumas dificuldades, né? E a gente vai ter que dar um tempo a ela, vai ter que esperar um pouco, mas eu acredito que o time que está montado aí é um time que vai ajudar muito Caruaru. E na questão do novo presidente, como é que você vê essa direção nacional em direção a Caruaru? Vai melhorar ou vai piorar? O que você enxerga nisso? Olha, a nossa governadora Raquel Lira, ela é uma pessoa que ela se relaciona muito bem. Muitas vezes eu digo que Raquel tem aquela flautinha que hipnotiza. Ela, onde ela chega, ela chama atenção, ela tem uma maneira muito fácil de se envolver e de você se apaixonar por ela. Eu não acho que ela vai ter dificuldades com o futuro presidente. Eu acho que ela vai conseguir muita coisa para Pernambuco. E lhe digo mais, Lula, tome cuidado naquela cadeira, porque senão daqui a 4 anos ela pode estar querendo chegar lá, e se ela quiser, ela chega, viu? Que ela não beija de Deus. Ela é muito forte. É isso, né? Chegamos ao final. Eu acho que é uma frase que eu até anotei aqui, que eu quero guardar, e eu espero que você guarde também, em relação ao político, né? Que ele colocou que a política é a arte do diálogo. E o diálogo para o bem comum, não é isso? Então eu acho que é uma das lições do muito que a gente ouviu e aprendeu hoje, e que eu vou guardar, né, do programa de hoje. Lula, quer falar algo mais, acrescentar um agradecimento ao final? Eu quero agradecer a vocês. Vocês me proporcionaram e estão me proporcionando um momento muito bom na minha vida. Um momento que me fez, vamos dizer assim, me abrir mais, né, para o povo de Caruaru, e dizer que estou vivendo um momento de muita felicidade, de muita paz. Eu estou me encontrando com uma espiritualidade muito boa, vivendo o amor fortíssimo de avô, tendo na minha casa, com minha esposa, meus filhos, graças a Deus, uma paz muito grande, e fico muito feliz com isso. E isso faz com que eu me lembre, e quando a gente lê o texto da Bíblia, que o próprio Jesus Cristo, ele escolheu várias pessoas para ele discutir, falar sobre o reino do Pai. Naquilo ele mostra que a gente precisa sempre estar juntos. A gente precisa sempre dialogar para o bem, porque o bem vai se espalhando. Não devemos nunca procurar o isolamento. E isso vocês estão me dando essa oportunidade agora. Na hora que eu falo para a população de Caruaru, eu estou me aproximando para ela e com ela tentando resolver as dificuldades de nossas vidas. Muito obrigado, agradeço a conversa com você, foi muito bom você aqui. E para todo mundo que está assistindo, até a próxima. OpinaCast na próxima terça.